Boa tarde. Então vamos retomar nossos estudos da cinemática escalar. Então hoje com o conceito de movimento uniforme. Suponha que um motorista esteja a 100 km por hora em seu carro, né? E ele conseguir manter na segunda hora de viagem esta mesma velocidade de 100 km por hora, ele vai percorrer 200 km, tá certo? Na terceira hora de viagem, se ele conseguir manter essa velocidade constante de 100 km por hora, ele já percorreu 300 km. Isto é movimento uniforme, tá certo? As distâncias variam e o tempo variam. Os tempos variam de formas proporcionais, tá ok? Então, movimento uniforme é aquele movimento em que a minha velocidade escalar média se mantém constante ao decorrer do tempo, tá certo? Então, vamos à definição. Então, movimento uniforme é aquele em que a velocidade média é constante ao decorrer do tempo, tá certo? Então, existe a equação horária do movimento uniforme. Por que horária? Porque na equação eu vou ter o t de tempo. Nós temos equações na física que indicam movimentos que não são horárias, que não têm tempo em sua equação. Nós vamos ver isso posteriormente, ok? Portanto, o que significa esta equação? Posição final, S, é igual a posição inicial, S0, mais a velocidade escalar média, vezes o tempo. Isto é um movimento uniforme progressivo. Posição final é igual a posição inicial, menos a velocidade média vezes o tempo. Isso indica um movimento uniforme retrógrado. O que significa movimento uniforme progressivo e movimento uniforme retrógrado? Em ambos os casos, a minha velocidade escalar média se mantém constante. O sinal positivo de progressivo ou sinal negativo de retrógrado me indica apenas o sentido de movimento. Vamos ver aqui nessa ilustração. Eu adotei um sentido positivo dos espaços crescentes e aqui é a origem dos espaços. Se este móvel se mover no sentido desta seta, no sentido dos espaços crescentes, então suas posições crescem ao transcorrer do tempo, portanto eu falo que isso aqui é um movimento progressivo. Aqui, o móvel anda no sentido contrário ao que eu adotei, tá certo? Então, este móvel anda no sentido dos espaços decrescentes. Portanto, trata-se de um movimento retrógrado. Então, tem que ficar bem claro. Progressivo ou retrógrado me indica apenas o sentido de movimento. Progressivo, o móvel anda no sentido dos espaços crescentes. Retrógrado, o móvel anda no sentido dos espaços decrescentes. Em ambos casos, se eu tiver, como eu mostrei, um movimento uniforme, a minha velocidade escalar média se mantém constante. O positivo da velocidade escalar média ou negativo da velocidade escalar média, o positivo e o negativo apenas indica sentido de movimento. A minha velocidade escalar média continua constante no movimento uniforme progressivo ou retrógrado, tá ok? Na próxima aula, então, nós vamos ver aplicações de exercícios sobre a equação horária do movimento uniforme, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.